Essa é a grade de barramentos ou colmeia utilizada dentro da caixa de barramento do padrão elétrico de entrada. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos meus canais. Se você já visita os meus canais há algum tempo, certamente você já viu essa grade em alguns dos meus vídeos. Visite meus canais no YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais. Por que grade de barramentos? Simplesmente porque nela vai fixado os barramentos que vão receber os fios que vêm da concessionária de energia. E como são organizados, né, esses barramentos? Eu vou demonstrar aqui uma das possibilidades. Olha aqui, ó. Fase. Se de repente eu só tenho fase neutro na instalação, fase neutro. O que é muito comum são duas fases e um neutro. Que assim. Que barramento é esse? Isso é um barramento de cobre, suporta até 100 amperes de corrente. É um barramento resistente, grosso, né? Dá para ver aqui. Tá? E ele é preparado para suportar algo em torno de 100 amperes. Eu estou demonstrando dois barramentos para fase e um para neutro, que é a ligação mais comum aqui na cidade que eu moro, duas fases e um neutro. Eu normalmente distancio o neutro das fases, caso aconteça um imprevisto, se a fase está longe, dificilmente vai encostar os fios neutros que vir a escapar daqui nas fases, tá? Então eu mantenho sempre o neutro afastado. Eu poderia colocar as duas fases aqui embaixo? Poderia também colocar as duas fases aqui. Porque quando eu tenho três fases e um neutro chegando, obrigatoriamente eu tenho que usar esse terceiro espaço aqui. Quando a ligação é trifásica, fase 1, fase 2, fase 3, mais o neutro. Quando a ligação é bifásica, fase 1, fase 2, mais o neutro. Essa é a concepção mais usada na minha região, na região que eu moro. Quando é que eu uso a grade de barramento na caixa de barramento? Quando a minha instalação vai alimentar mais que uma casa. Se eu só tenho uma casa, eu normalmente não uso a caixa de barramento no padrão elétrico. Se eu tenho a partir de duas casas, aí eu começo a usar a caixa de barramento. E por que eu tenho os barramentos? Imagine que eu tenha 4 casas, tá? Então eu vou precisar de 4 neutros nesse barramento de neutro. Então eu vou prender 1, 2, 3, 4 neutros aqui. Esse barramento foi construído para 6 neutros, ou seja, eu posso alimentar 6 casas. Aqui a mesma coisa. Eu tenho uma fase, 2 fases, 3 fases, 4 fases, 5 fases, 6 fases. Então, 6 ramificações vai para as 6 casas na fase 1 e 6 ramificações da fase 2 vai para 6 casas, formando aí o 220. E qualquer uma dessas fases mais o neutro vai formar aí o 110 da instalação ou 127. Normalmente a gente fala 110 para facilitar cálculos e explicação, mas existe uma variação tanto para menos quanto para maior que 127 nas tensões fornecidas aqui no Brasil. Então vamos imaginar que eu tenha 3 fases. A ideia não muda, tá? A ideia não muda. Se eu tiver 3 fases mais neutro,
vai ser fase 1 mais neutro, uma tensão. Fase 2 mais neutro, outra tensão. Fase 3 mais neutro, a terceira tensão, de acordo com a distribuição e o sistema da instalação interna da casa. Tá? Esse era o principal objetivo do vídeo, apresentar essa grade ou colmeia que às vezes eu chamo. Ah, Davi, mas espera aí, como é que são presos ou presas, né? Como é que são presos esses barramentos? Aqui assim, ó, com parafusos desse modelo aqui, ó. Esse parafuso ele é usado tanto para prender o barramento, eu vou demonstrar aqui, ó, quanto para prender os fios que são usados na ponta dos fios, terminais de compressão. Tá vendo aqui, ó? Então, esses parafusos aqui, ó, eles são usados tanto para prender o barramento, como para prender os fios que vão chegar aqui da instalação, tá? Os fios da concessionária, quando chegam, eles são presos tanto aqui em cima, quanto ou aqui embaixo, tá? Deixa eu tirar um aqui. E aí, você, uma vez que alimentou aqui embaixo, você vai distribuir para cada instalação aqui o neutro, a fase necessária, né? Desse lado também a gente prende sempre com parafuso. A ideia é a mesma, tá? Não muda. Seja um barramento, seja 2 barramentos, seja 3 barramentos. A ideia será sempre a mesma e nós prendemos com esse parafuso aqui. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço aos participantes do canal, sempre que possível, dê um joinha e compartilhe em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.